Agora 7 horas e 35 minutos. Você que está nos acompanhando no YouTube e no Facebook com imagens, a gente vai colocar a câmera aberta, porque a entrevista hoje é uma entrevista sobre um assunto super importante. Estou recebendo aqui no estúdio o Tábio de Almeida Silva, né, professor de intérprete de Libras. Vai falar sobre o tema, o papel do intérprete de Libras na inclusão e comunicação. Então, o Tábio vai explicar sobre o assunto e também dois convidados especiais que estão aqui conosco, até para poder demonstrar aos ouvintes como que é essa forma de inclusão das pessoas surdas, né? O Tábio até me alertou que o termo correto é este mesmo, as pessoas surdas, né? Ô, Tábio, bom dia, seja bem-vindo aqui à Difusora FM. Bom dia. Seja bem-vindo. Presente seus convidados também que estão aqui conosco, né, tá? Para a gente, de uma certa forma, mostrar aos ouvintes como funciona a inclusão das pessoas surdas. Então, perfeito. Então, hoje é um dia para uma rádio, né? Uma rádio que é feita para ouvinte, né? Mas hoje está para surdo ouvir, né? Aqui a gente está com o Benhur, ele é professor de Libras lá do IFG, e a Catiúcia, que é intérprete de Libras ali da UFJ. E os dois são casados. Sim. A Catiúcia faz esse trabalho bacana também, né? Benhur, seja bem-vindo aqui à Difusora FM. E a gente tem as imagens ao vivo nas redes sociais e, posteriormente, a gente vai disponibilizar as imagens para que a gente possa colocar essa questão, né, Otávio, da língua brasileira de sinais. Geralmente, não são todos os programas, os comerciais que tem aquela pessoa que fica na parte inferior ali, né? Geralmente do lado direito, do lado esquerdo, que faz a interpretação da língua brasileira de sinais para que a pessoa surda possa compreender o que está se passando. Eu digo na TV porque é um exemplo que a gente tem mais popular, né? Perfeito. Não, nem todas têm, né? E quando tem, são alguns programas, não são todos os programas que tem. E aquela legenda, que é o que substituiria o intérprete de Libras, ela acaba que não é tão clara, não faz parte, não é aquela primeira língua do surdo, né? Então, a primeira língua do surdo é a Libras. Então, para ele ter acesso, a importância é que tenha o intérprete de Libras e, infelizmente, a informação sempre chega atrasada por eles por conta disso. Como que funciona, Otávio? Eu não sei se você tem essa informação. É obrigatório as emissoras... Eu vou dar um exemplo das emissoras de TV. Perfeito. É obrigatório eles ter... seria o ideal eles ter esse intérprete durante toda a sua programação? Então, ainda não há nenhuma legislação específica que obrigue a televisão a colocar um intérprete de Libras. Mas hoje a gente já tem as normas da EBNT, qual estipula, né? Qual o tamanho do quadrante ali, como que ele tem que ficar, a proporção da tela. Então, já dando indício, né, para que as TVs, né, de forma voluntária e pensando no acolhimento, na boa prática, proporcionar essa acessibilidade. E por que precisamos falar sobre esse tema, sobre os intérpretes de Libras, sobre a língua brasileira de sinais, Otávio? Por que precisamos falar sobre isso? Esse tema ele é muito importante, né? E ele é muito caro. Eu sou filho de surdos, né? Então, meus pais são surdos. E desde a infância cresci vendo os obstáculos que eles sofrem dentro da sociedade, né? E o obstáculo ele é em todas as esferas da sociedade. E se a gente parar para pensar a quantidade de surdos que tem na cidade de Jataí, IBGE de 2010 tem uma média de 600 surdos na cidade de Jataí. E esses surdos, aonde eles estão, né? Quem são esses surdos? Quem são? A gente está ali frequentemente andando e a gente não vê esses surdos. Então, esses surdos estão escondidos, não tem acesso à informação, não tem acesso aos meios, né, que a gente tem acesso. O surdo ele vai querer ir ali no supermercado, ele quer comprar o leite dele e ele não consegue falar para o caixa que ele quer só um leite. E ele quer só um leite. Então, assim, são coisas assim simples que para a gente parece muito simples e que para eles é um grande obstáculo. E é muito importante a gente ter esse espaço e debater sobre isso. Eu queria saber do Benhur, como é viver, quais as dificuldades que o Benhur enfrenta no dia a dia, porque não se tem intérpretes de Libras em todos os locais. Ô Benhur, como que você se adapta? Acredito que a sua esposa tem um papel, a Catiúcia tem um papel fundamental nisso, né, o Benhur?
primeiro agradecer, né, o espaço, né, agradecer o convite aqui com o Tábio, a minha esposa, né, a Catiúcia. Então, essa pergunta ela é muito importante, né? Igual desde criança, meus pais, eles me ensinaram que eu não precisava ficar preso na sociedade, não ir para a sociedade. Então, isso sempre foi um desafio, né? Eu enfrentar e percorrer nesses espaços, entrar nesses espaços da sociedade. E o problema maior é a questão da língua, que é a língua da língua portuguesa, e que eu tive uma facilidade em aprender, então sempre eu comuniquei através de... Eu vou escrevo no papel e passo assim, eu vou conseguir me comunicar. Mas isso tem muitas barreiras, né? Porque esse contexto é dentro até da própria família. Então é um desafio muito grande. A minha esposa, ela é ouvinte, então hoje ela é minha intérprete o tempo inteiro. Não é assim não. Porque às vezes eu preciso ir num local e eu tenho que ter a minha autonomia de ir lá, comunicar, de resolver. Então é muito importante que as pessoas também saibam Libras. Porque se as pessoas consigam comunicar, eu vou lá e consigo... eu não preciso depender o tempo inteiro da minha esposa. Então a comunidade surda, ela enfrenta muitas barreiras. Então é muito importante a gente ter essa empatia e entender essa realidade. Então o papel tem o papel que a minha esposa ela é intérprete de Libras, mas tem a questão que eu também faço parte de uma sociedade a qual enfrenta várias barreiras. Tá aí, para quem nos acompanha, o Tábio estava vendo o Benhur fazendo a língua brasileira de sinais e ele traduzindo a resposta do Benhur aqui para que a resposta do Benhur transmitida na voz do Tábio, para que você ouvinte possa entender aí a dinâmica dessa entrevista. Ô Tábio, explica exatamente o que faz um intérprete de Libras e qual o seu papel na vida da pessoa surda. Então, sem um intérprete de Libras, aquilo que o Benhur colocou, né? Sem um intérprete de Libras, ele está sem a informação, ele não tem a comunicação. Então, o intérprete de Libras ele é essencial para garantir essa acessibilidade linguística da pessoa surda. Seja dentro de uma sala de aula, que é o mais comum, né? Que às vezes aqui o ouvinte ele vai poder lembrar, né? Na sala de aula eu já vi um intérprete de Libras. O mais comum é o intérprete de Libras dentro de sala de aula. Mas não é só sala de aula. O surdo ele também quer acessar todos os espaços da sociedade, igual qualquer pessoa ouvinte. Então o intérprete de Libras ele é de suma importância por conta disso, para garantir essa acessibilidade linguística. Agora uma curiosidade que eu queria saber do Benhur. A linguagem brasileira de sinais, o Benhur, ela é fácil de ser aprendida? Porque as pessoas ficam vendo muitos gestos e acham complexo, mas leva-se muito tempo para poder aprender. Você que também é um professor de Libras, o Benhur. Boa pergunta. Então, eu sou professor de Libras, né, do IF, também já fui professor da UFG e professor também... também em empresas também, já fui professor de Libras em empresas particulares também. Então, a minha metodologia é que a Libras não é difícil não para aprender, não. Se comparar, por exemplo, por inglês, aprender a língua Japão, que é muito difícil, as pessoas falam assim, nossa, muito difícil. Mas é a mesma coisa, é uma língua, tem a dificuldade da língua, mas aí depende do esforço da pessoa que está aprendendo. Então, depende muito do esforço da pessoa que está aprendendo. Então, eu ensino de uma forma mais dinâmica, porque a Libras é a minha língua, né? Então, eu gosto de ensinar de uma forma que a pessoa vai conseguir entender e ele vai conseguir captar a partir ali da compreensão de qualquer outra língua. Então, eu vou estar acompanhando o intérprete está falando, e ele... Se eu tiver, eu como surdo, eu ensinando Libras, eu vou estar ensinando só Libras, não vai ter o recurso da fala. Então acaba que a pessoa ela esforça mais e aprende a Libras, e não é de forma natural, igual aprender qualquer outra língua. Ô, Otávio, e Jataí tem políticas públicas voltadas à acessibilidade linguística? Então, infelizmente, Jataí ainda carece de muita política pública voltada para
para a questão da acessibilidade dos surdos. Hoje, o que a gente mais vê, a gente volta à questão da escola. A gente vê o aluno surdo, ele entra dentro da escola, a escola hoje existe uma legislação que garante, que obriga, né, a escola a contratar um intérprete de Libras. Apesar que isso aí é um processo demorado, um processo que não é tão simples, mas há essa garantia. Mas existe outras esferas. O surdo ele só não precisa de acessibilidade dentro da sala de aula. O surdo ele precisa de acessibilidade em todas as esferas da sociedade. Então, aqui, o que a gente precisaria? A gente precisaria pensar numa possibilidade, né, numa central de intérprete que garantia o surdo ir. Se ele está precisando de uma consulta médica, ele vai no médico, ele vai ter a garantia da acessibilidade. Ele precisa resolver alguma coisa ali na prefeitura, questão de imposto, ele tem a garantia da acessibilidade. Então, carece muito de políticas públicas voltada para a oferta de acessibilidade enquanto intérprete de Libras, né? Que é a figura de suma importância nesse cenário. E pelo que você estuda do assunto, a Jataí tem essa estrutura ainda, seja em nível na rede municipal, na rede estadual, nas universidades, nas faculdades, ainda é uma carência grande? Essa questão de ter um intérprete em sala de aula? Sim, ainda é ainda há essa carência também quanto aos intérpretes de Libras. Jataí, a língua de sinais, quando ela veio para Jataí, a língua de sinais ela ainda está, vamos dizer assim, em desenvolvimento aqui em Jataí. Então, por mais que a gente ainda tenha vários intérpretes, eles ainda não têm uma fluência adequada para fazer essa tradução quando um surdo é um surdo fluente, que é usuário da língua de sinais. Então, também tem essa carência. Então, a prefeitura precisa de políticas não só na oferta do intérprete de Libras, mas em curso de capacitação e de formação para esse profissional dentro de Jataí. 7h47, vem aí mais um grande lançamento com a qualidade e a experiência de quem é referência no mercado. O Grupo Confiança, depois do sucesso dos loteamentos Flamboyant, Bandeirantes, Brisas 1 e Brisas 2, agora é a vez do loteamento residencial Brisas 3, um empreendimento com a credibilidade de quem entrega o que promete. São lotes de 300 metros quadrados em uma localização privilegiada, perfeitos para você morar com tranquilidade ou investir com segurança. As obras já começaram, o lançamento oficial é no dia 26 de julho e quem se adiantar garante condições especiais de lançamento. Então já sabe, acesse brisas3.com.br. O 3 do Brisas 3 é em algarismo numérico, tá bom? brisas3.com.br e faça agora mesmo o seu cadastro. E siga no Instagram, @brisas3loteamento para acompanhar todas as novidades. Anota aí, brisas3.com.br e @brisas3loteamento nas redes sociais. Sabe aquele supermercado que resolve sua vida? Que tem do leite à ração, da fralda ao sabão? Esse é o Tosta com certeza. Aqui variedade e economia andam lado a lado. Linguiça calabresa sadia 400 gramas 10,99. Maionese Quero 200 gramas sachê 3,49. Batata palito congelado boa 2 quilos 28,99. Mussarela Itambé fatiada 150 gramas 7,99. Margarina Delícia com sal 500 gramas 6,99. Azeite Galo Extra Virgem 500 ml 44,99. Achocolatado em pó Toddy original 370 gramas 9,99. Creme dental Colgate MPA 180 gramas 9,99. Água sanitária Que Boa 2 litros 7,49. Desinfetante Politriz 1,75 litros 4,99. Ofertas válidas a partir de hoje, dia 21, até o dia 23 de julho, ou enquanto durar os estoques. Tostas Mercados, mais do que preço bom, é variedade de verdade. Estou recebendo aqui no estúdio o Tábio de Almeida Silva, professor de intérprete de Libras, também o Benhur, que é professor de Libras, e a sua esposa, Catiúcia. Tem como a gente pegar só uma palavrinha da Catiúcia, o Tábio, só para a gente pegar só um depoimento dela, da questão do dia a dia da pessoa, que a pessoa que tem a surdez, Otávio, é possível? Uai, eu acho que é possível, né, Catiúcia? Aí você, Tábio, dá essa força pra gente. Vamos só inverter aqui, até pro pessoal que nos vê nas redes sociais, a câmera pega o Tábio ali, pega a imagem do Tábio ali. É isso aí, Tábio. Agora vai dar certinho.
Catiúcia, bom dia, seja bem-vinda aqui à Difusora FM. Queria só que você desse depoimento de como que é o dia a dia para vocês, essa questão, a adaptação, as dificuldades que vocês enfrentam, mas vocês, pelo que a gente percebe, conseguem passar por isso e conseguir levar a vida de maneira normal, né? Sim, muito obrigada por estar aqui, né, e também pela pergunta. Então, em questão, aí o meu esposo, acho que é uma coisa, foi adaptação. Foi uma adaptação que aconteceu, né? Até mesmo com a língua, no começo, quando eu era casada, não era fluente, comecei a aprender melhor. Mas na sociedade eu percebo que falta muita questão da acessibilidade. Então, meu marido acaba que ele está tendo que comunicar através do português escrito no papel. Não tem ali como a pessoa conseguir saber o que ele está dizendo com a Libras. Acaba que ele precisa escrever mesmo, porque você não tem como estar com ele o tempo inteiro. Em todos os momentos, né? Não tem como eu estar com ele. Então, a gente percebe que até aqui na cidade já está aí, há muito essa escassez da acessibilidade com a Libras. Então, muitas das vezes, sim, meu esposo ele consegue ter essa independência dele por ele ser fluente não só na Libras, mas também no português. Então, é por causa disso. Mas acaba, como o Tab mesmo falou, ele não consegue todas as informações que deveria ter por a sociedade não saber a língua brasileira de sinais. E ele é discriminado por conta disso? Algumas vezes, sim. As pessoas pensam que ele não tem a capacidade de trabalhar, a capacidade de dirigir uma moto, de um carro. A gente percebe muito que às vezes as pessoas criticam, ou mesmo falam assim, você é esposa de surdo? Nossa, coitada de você, deve ser muito pesado. Mas na verdade não é. O meu esposo, ele tem total dependência. Sim, ele é independente, ele consegue fazer tudo que ele quiser e não precisa de mim o tempo inteiro. E você percebe que falta um pouco de paciência também para as pessoas no dia a dia corrido que a gente tem? Falta um pouco de paciência das pessoas? Eu acho que não só a paciência, mas parece que as pessoas têm medo de surdo. Têm medo de chegar na pessoa surda e tentar ali conversar com ele. Eu percebo isso não só em sociedade, mercado, banco, mas, por exemplo, em igrejas também. Né? Em qualquer lugar a gente percebe, parece que a pessoa tem esse medo de chegar no surdo e tentar se comunicar com ele, porque ele é uma pessoa normal, ele só não escuta. E quando você conheceu ele, você teve que aprender a linguagem de sinais? Quando eu conheci ele, eu não sabia a Libras, né? E aí eu comecei a fazer cursos e ele mesmo me ensinar. E eu aprendi mais ele me ensinando do que aprendendo num curso mesmo. Que bacana. Obrigado, Catiúcia, pelo depoimento e parabéns, então, por essa parceria. Literalmente é uma parceria mesmo, né? E que vocês continuam esse trajeto, esse caminho aí. Parabéns aí a você também, tá bom? Muito obrigada. Tá certo, 7h53. O Benhur, perguntando aqui pro Benhur, como a população pode ajudar ou se envolver nessa causa das pessoas com surdez para a gente poder incluir cada vez mais pessoas como você, né? Como você. Como a gente pode fazer para melhorar isso daí, o Benhur? Melhorar essa situação de inclusão. Então, primeiro, né, a mais importante é as pessoas, né, aprenderem a Libras. É ter esse interesse, né? Igual a Catiúcia falou. No começo eu não sabia a língua, não entendia. Mas aí foi uma língua nova, né? Então eu fui e comecei a aprender a Libras e com o tempo eu consigo ajudar hoje um surdo, a Catiúcia hoje consegue ajudar hoje um surdo a essa acessibilidade. Então é importante que a sociedade ela tenha esse interesse, né, em aprender a Libras, que essa língua ela é muito importante. É uma língua da comunidade surda e é a língua que vai proporcionar essa acessibilidade dos surdos na sociedade. Então nós temos a lei, né, 10.436 de 2002 e ela garante, né, que a língua de sinais ela seja difundida em todos os espaços da sociedade, não só para os surdos, mas para os ouvintes, para que possa garantir a acessibilidade. Então eu posso ir em qualquer outro lugar, ir em qualquer espaço na sociedade, qualquer empresa,
aqui na rádio. Então, quem é aqui na rádio que vai atender as pessoas que chegam aqui? Então, essa pessoa poderia saber Libras, porque eu poderia vir aqui na rádio, querer ter alguma informação e estaria garantida a minha acessibilidade aqui. Então, o importante é que as pessoas aprendam a língua de sinais. Otávio, queria que você falasse sobre o CODA e professor de Libras. Que você der a sua visão aí sobre o CODA e o professor de Libras também. Então, lá no começo eu falei, né, que sou filho de pais surdos. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe é surdo. E a minha primeira língua é Libras. Então, esse termo CODA, né, ele é destinado a essas crianças filhas de pais surdos. Então, tem todo um estudo, né, como que é a aquisição da língua. Portanto, a minha primeira língua é a Libras. Então, a Libras foi a minha primeira língua e só depois, com o avançar da idade, que fui aprender a falar a língua portuguesa. E o que isso me proporciona, né? Proporciona todo esse aprendizado, esse contato, não sinto na minha pele a dificuldade e as barreiras que o Ben-Hur enfrenta. Mas eu, a partir da minha mãe e do meu pai, eu consegui perceber, né, de perto, consegui vivenciar isso de perto. E a partir disso, trabalhei como intérprete e hoje sou professor de Libras, tentando minimizar um pouquinho essa falta de acessibilidade dos meus pais e dos demais surdos. Não sei se a UFJ especificamente, oferece curso de Libras para quem quer aprender a língua brasileira de sinais? Sim, a UFJ ela oferece o curso de Libras através do Centro de Línguas, né? Quem tiver interesse, só entrar em contato no Centro de Línguas. Todo início de semestre tem turmas de Libras, desde o nível básico até ali mais ou menos o nível intermediário. A gente ainda não conseguiu ofertar ainda o nível avançado e tem turmas específicas. Por exemplo, semestre passado, 2 semestres, a gente já está tendo turma específica para Libras e saúde pública. Inclusive, o Ben-Hur é um dos professores. O Ben-Hur, ele é o professor do IFG, do Instituto Federal de Goiás. Do IFG. Do IFG, que também sempre tem uma cultura, IFG, muitos anos, vem ofertando Libras para a comunidade de forma gratuita, através da professora Camila, né, que hoje está de licença, que o Ben-Hur está no lugar dela, e enquanto eu também era professor lá do IFG. Otávio, não é pouco? Você não acredita, por exemplo, a gente tem muitos cursos, você citou no começo, muitos cursos de inglês por aí, pela cidade aí. Não deveria... como se expandir? Seria através de capacitação mesmo das pessoas para aprender não só a falar o Libras, mas a poder repassar isso para as pessoas? É aquilo que o Ben-Hur falou, né? A sociedade ela tem que entender que há um papel social aí envolvido nisso. Que o Ben-Hur, enquanto uma pessoa surda, é muito difícil ele aprender a falar. Então é muito mais fácil nós, ouvintes, a sociedade que é ouvinte, aprender a língua de sinais, que é uma língua como qualquer outra língua, um aprendizado como qualquer outra língua, e que eu acho ainda até mais fácil. Então o que precisa, o que carece? Políticas públicas para garantir que tenha mais cursos de formação e mais cursos de capacitação. E claro, né, a gente vê muito curso de inglês, muito curso de espanhol, e a gente falta pensar em um curso de Libras. Por exemplo, a disciplina de inglês dentro da formação ali na educação básica. A gente tem tanto essa questão da obrigatoriedade de aprender inglês, sendo que é muito difícil dentro de Jataí encontrar o norte-americano e ter que precisar comunicar com o norte-americano. Mas o surdo não, o surdo é a nossa realidade. Então, por que não pensar na Libras como uma disciplina obrigatória desde a formação básica? 7h59, se me permitem, deixa eu chamar o Pode Mais, Minuto com Notícias do Estado de Goiás. A gente volta aqui no Jornal da 7 para fechar nossa entrevista hoje, falando sobre a inclusão das pessoas surdas, né, o papel do intérprete de Libras na inclusão. Recebendo aqui o Tábio de Almeida Silva, professor de intérprete de Libras, professor e intérprete de Libras, o Ben-Hur, que também é professor e intérprete de Libras, e a Catiúcia, sua esposa, também é intérprete de Libras, né? Aqui falando sobre o papel do intérprete de Libras na inclusão e comunicação. Eu queria saber do Ben-Hur se tem diferença entre falar Libras e ensinar Libras. Tem muita diferença, o Ben-Hur? Porque uma coisa é você aprender a língua brasileira de sinais para poder conversar com as outras pessoas. Outra coisa é você repassar isso para quem quer aprender, né?
Qual que é a diferença em relação entre aprender a Libras e ser professor, repassar isso para as pessoas? Então, eu nasci, meus pais ouvintes, né? E, e o que é importante, né? Foi a língua, a Libras, ela é natural dos surdos. Então, desde criança, eu aprendi a Libras e consegui desenvolver a partir da Libras. A Libras, ela me dá um desenvolvimento e uma concepção, um entendimento, enquanto ali de conhecimento linguístico. Mas aí tem o decreto 5626, né? O artigo 26 do decreto, e do decreto 5626, que é o que regulamenta a lei 10.436. E ele fala que o ensino de Libras, que todas as pessoas que são formadas em Libras, em licenciatura, ele tem um conhecimento específico para ensinar Libras. Então, ele precisa ter um conhecimento específico para ensinar Libras. É diferente de eu saber comunicar. Então, eu tenho uma formação específica, que é de letras Libras, uma formação de graduação em letras Libras, que me ensina como dar aula. Então, dar aula exige uma formação. Então, a partir do meu conhecimento em língua de sinais, hoje eu sou formado em Libras, estou fazendo mestrado, né? Mestrado em linguística, e justamente para voltar a ensinar Libras. Então, uma coisa é comunicar em Libras e outra coisa é eu professor de Libras. É um papel, é uma metodologia, é uma forma diferente. Até a forma de sinalizar, porque ali eu sinalizo muito rápido, sou fluente, né? E ali não, eu tenho uma forma de sinalizar diferente, porque ali eu estou ensinando para pessoas que não têm conhecimento em língua. Se for para um surdo, eu também estou ensinando também para criança surda. Ali é a minha primeira língua. A Libras eu sinalizo como L1, como a língua é no meu cotidiano. Agora, dentro de sala de aula, não. Dentro de sala de aula, eu estou ensinando para usuários de uma língua portuguesa que vai aprender Libras como segunda língua. O Benhur, eu quero agradecer a sua presença, da Catiúcia também, que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando nesse momento, para quem tem para quem tem a dificuldade, né, o problema da surdez, que vai ver essa transmissão. A gente, como eu já disse, já disponibilizou o vídeo aqui para que o pessoal possa rever essa entrevista. Queria que você deixasse uma mensagem final aos ouvintes aí que nos acompanham aqui na Difusora FM. Bem, obrigado pela sua presença e da Catiúcia também. Então, eu, Benhur, né? Trabalho ali no IFG e estou fazendo mestrado, né? Já tenho 30 anos de idade e eu queria o quê? Que vocês, ouvintes aqui da rádio, sociedade, né, que tenham uma concepção, né, da importância, uma compreensão da importância da Libras para a comunidade surda. Que a língua, ela é muito importante para ajudar você também a se desenvolver na questão inclusiva. A Libras não é o bicho de 7 cabeças, a Libras não é algo assim que vai te dar um mal-estar. Ao contrário disso, é um bem-estar, porque é uma língua e você vai aprender uma língua diferente. E a língua, ela também valoriza o seu currículo, e isso você vai conseguir também comunicar com surdos, ser fluente na língua de sinais. Qualquer pessoa, uma pessoa que faz maquiagem, manicure, uma pessoa que atende o público, que é vendedor. Então, isso pode contribuir ainda com você também para ter esse atendimento às pessoas surdas também. Então, isso vai ajudar a ter acessibilidade no seu espaço de trabalho. E já está aí, falta muito acessibilidade. Então, é importante que a sociedade entenda a importância de aprender a Libras para a comunidade surda. Obrigado, Benhur, Catiúcia. Tábio, obrigado também pela presença aqui. Agradeço a professora Leonor também, Leonor Paniago, né, que sugeriu esse assunto aqui.
E queria que você deixasse uma mensagem final. Quem quiser aprender, quem quiser saber mais sobre o que é a linguagem brasileira de sinais, entender também, fica à vontade, a gente está aqui à disposição também. Não, perfeito. Então, nós temos hoje lá o Centro de Línguas, né, lá na UFJ, que oferece cursos para a sociedade. Nós temos o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão lá da UFJ, que vai ser um prazer a gente atender e direcionar, né, a demanda que vocês têm. Às vezes o ouvinte aí é uma mãe que tem um filho surdo, que não sabe língua de sinais e que não tem esse conhecimento e agora fala assim, nossa, que interessante, quero levar meu filho para aprender essa língua, o que eu faço? Vai lá na UFJ, a gente vai ter o maior prazer de direcionar aonde posso caminhar, né? E para encerrar, né, quero deixar uma mensagem simples e muito importante. A comunicação ela é um direito fundamental de todo ser humano. Sem intérprete de Libras, muitas pessoas surdas ficam isoladas, invisíveis e sem a voz e sem acesso aos seus direitos básicos. Por isso, falar sobre intérprete de Libras não é apenas discutir uma profissão, é defender a inclusão, a dignidade e a cidadania de milhares de pessoas que vivem entre nós. É responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade, abrir um espaço para essa voz, garantir acessibilidade e lutar para que Jataí tenha serviços que realmente atendam às necessidades da comunidade surda. Obrigado a vocês, linda mensagem. Agora, 8 horas e 8 minutos, eu vou para mais um intervalo e já eu volto.